Hoje nós falaremos rapidamente sobre a teoria dos cinco elementos, a qual é formada pelos cinco elementos básicos da natureza, que juntamente com aquela lei dualista que eu disse lá atrás sobre o Yin e o Yang, formam toda a base da medicina tradicional chinesa. Os elementos da natureza, juntamente com o ser humano, formam todo esse pentagrama que a gente verá a partir de agora. Os cinco elementos são madeira, fogo, terra, metal e água, e eles se encontram dispostos em um pentagrama, que aparentemente é confuso, como vocês estão vendo, mas que na verdade a gente vai destrinchar a fim de facilitar todo o entendimento. Essas setas da cor rosa, elas giram no sentido horário, definindo o ciclo de geração de todos os elementos. Ou seja, a madeira, por exemplo, gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, que gera a madeira. Quando isso está em desequilíbrio, a gente entra com essas setas azuis, que elas representam o ciclo de dominância, onde ela vai frear toda a disfunção energética deficiente ou em excesso que o ciclo da geração puder ocasionar. Cada um desses elementos, eles acoplam características da natureza e regem um órgão e uma víscera que se afinizam, e isso não muda nunca. Então, cada elemento desses, ele tem todas as suas características, todos os seus elementos, componentes, e isso perdura sempre, em todos os processos. Vamos falar agora inicialmente do elemento madeira. A emoção desse elemento é a irritabilidade, o sabor predominante é o azedo, o órgão é o fígado, a víscera a vesícula biliar, o sentido é a visão, o tecido muscular articular e o sistema digestivo, a estação a primavera. Esse é um biotipo do elemento madeira. Pessoas que têm os ombros largos, um quadril mais estreito, uma pele morena, uma musculatura bem rígida, tendência a ser mais forte. São pessoas que também têm uma fragilidade maior no sistema digestivo e são pessoas que geralmente têm olheiras. O meridiano da vesícula biliar, ele tem correspondência com a função biliar do fígado e da vesícula e se relaciona à defesa do organismo e do sistema digestivo. O meridiano do fígado, por sua vez, tem correspondência ao próprio órgão e a todo o seu metabolismo, acompanha e favorece a circulação das veias dos membros inferiores e da região pélvica. O que é importante ressaltar aqui é que são pessoas que têm uma tendência maior a esse perfil irritadiço, uma tendência também maior, talvez, à insônia, e são pessoas que geralmente elas têm essa pele, essa musculatura mais rígida. Vamos falar agora sobre o elemento fogo, onde a emoção predominante é a alegria, o sabor é o amargo, o órgão é o coração, a víscera é o intestino delgado, o sentido é o tato, o tecido pericárdio, o sistema circulatório e a estação é o verão. Excepcionalmente, nesse elemento, nós vamos ter dois órgãos e duas vísceras, só que os outros dois, que seriam a circulação, sexualidade e o triplo aquecedor, nós vamos falar mais adiante. Hoje nós vamos nos ater ao biotipo, do elemento fogo, que são pessoas geralmente de um abdômen mais expandido, são pessoas extremamente avermelhadas, que você pode ver na face que elas são avermelhadas, às vezes nas mãos, nas orelhas. São pessoas que têm maior probabilidade a problemas circulatórios e cardíacos, pessoas que têm uma ansiedade extrema, elas gesticulam, falam alto. E se tratando dos órgãos e víscera desse elemento, no caso, o primeiro órgão, que seria o meridiano do coração, corresponde ao próprio coração, ao bombeamento dele ao músculo cardíaco, governando a circulação e centralizando todas as nossas emoções. Já o meridiano do intestino delgado corresponde à própria víscera e à participação e assimilação dos alimentos e regulariza a circulação sanguínea. Vamos passar agora para o elemento terra, onde a emoção predominante é a preocupação, o sabor é o doce, o órgão é o baço, a víscera é o estômago, o sentido o paladar, o tecido conjuntivo, o sistema digestivo e a estação é a quinta estação, que a gente vai retratar ela e especificar mais adiante.
É bom a gente se ater não aos detalhes mais minuciosos, mas ao que é básico nesse momento. Por exemplo, um biotipo do elemento terra são pessoas com mais tendência a ganhar peso, elas têm uma maior quantidade de gordura localizada, principalmente na região abdominal. São pessoas que têm um prazer imenso por comer comidas doces, elas são pessoas que ruminam muito, têm pensamentos extremamente ruminantes, que ficam preocupando a mente dela o tempo todo. O meridiano do estômago, ele corresponde à própria víscera e tem como função a digestão dos alimentos, além de extrair a energia para fazê-la circular nos outros meridianos. Já o meridiano do baço pâncreas, porque nesse caso são os dois órgãos mesmos juntamente, eles referem-se à digestão, a boca, as glândulas salivares, as enzimas do pâncreas, além de atuar na regulação e defesa do sangue no baço. É importante ressaltar que o elemento terra ele tem essa função de trazer o alimento, mas ao mesmo tempo fazer a separação, é como se fosse a peneira para poder entender o que é necessário e o que poderá ser descartado. Vamos falar agora sobre o elemento metal, onde a emoção predominante é a tristeza, o sabor é o picante, o órgão é o pulmão, a víscera, o intestino grosso, o sentido, o olfato, o tecido, epiderme, o sistema respiratório e a estação outono. Quando eu falo que o tecido ou o sentido de cada um desses elementos, a gente depois vai detalhar isso mais para que possa ficar mais entendido. Agora a gente está vendo mais o básico. Observem vocês o biotipo de uma pessoa do elemento metal. É uma pessoa geralmente magra, longilínea, de uma pele mais acinzentada, com maior tendência à tristeza, depressão. São pessoas mais introvertidas. O meridiano do pulmão, ele corresponde a esse órgão que absorve a energia da respiração, garante a defesa do organismo e relaciona-se com o sistema e a circulação linfática. Já o meridiano do intestino grosso corresponde ao cólon, tem a função de exoneração ou excreção do que não vai ser mais utilizado, do que poderá ser descartado. A gente já disse lá atrás, né, através do baço pâncreas, que foi quem separou todo esse processo. Por fim, a gente vai falar sobre o elemento água, aonde a emoção é o medo, sabor salgado, o órgão o rim, a víscera a bexiga, o sentido a audição, o tecido ósseo, o sistema urinário e genital e a estação é o inverno. Quando a gente vai tratar sobre a questão do biotipo do elemento água, vocês vão perceber que são pessoas que têm uma grande tendência à flacidez, elas têm também uma tendência ao aumento de peso, não pela gordura, agora pelo edema, pelo acúmulo de líquidos, porque geralmente essas pessoas têm uma maior tendência a uma disfunção energética do rim. Então, são pessoas que, de repente, tomam muito líquido, mas ainda assim elas não metabolizam, não circulam todo esse líquido no organismo de uma maneira satisfatória. O meridiano da bexiga corresponde à própria bexiga e regulariza a água do corpo. Já o do rim corresponde ao rim, às glândulas suprarrenais, além das gônadas sexuais, que seria o testículo no homem e o ovário na mulher. Então, a gente vai observar a partir de agora que o rim ele é um dos principais órgãos na questão da fertilidade. E mais para frente a gente vai tratar sobre isso quando a gente falar sobre o assunto, porque é dele que a gente traz toda a nossa energia vital.